quanto à adaptação na Itália, realmente eu amo o clima daqui. Para mim, ter essas estações bem definidas é muito importante. E a qualidade de vida, né? Georgia, e tu sente falta de alguma coisa do Brasil? Tu ficou com algum vínculo com o Brasil? O que que tu mais sente falta? Eu fiquei com vínculos de amizade mesmo, né? São amizades completamente diferentes das que eu tinha aqui, porque são amizades mais maduras, casais de amigos, que aqui a gente não tem muito. Eu sinto falta da beira-mar, do calçadão, da praia. Nós morávamos também bem próximos à praia. Sinto falta dos colegas de trabalho e do açaí. É. Eu ia te perguntar, e da alimentação, tu notou muita diferença? Ou tu te adaptou bem? Como é que foi? Não, olha, alimentação 1000 vezes a italiana. É, Eu sou vegetariana, então churrasco, nada disso, não ligo. nada disso. Tem muitas coisas boas, né? Muitas coisas boas, mas o Sim, que muita mais coisa a gente também encontra aqui no mercado grande. mas muita coisa Tapioca. também a gente fica com receio em termos de segurança, né? A própria qualidade de Sim, vida, isso a gente experiencia também, trabalhar para pagar conta, né? Às vezes exato. não vive em família com o teu filho, que aqui a gente já vê uma outra estruturação de família, né? Sim, aqui as pessoas valorizam muito o tempo em família, sentar à mesa, né? Até os almoços, vocês devem saber, quem vem para cá repara muito nisso. Os almoços são demorados, são lentos, né? Tem a entrada, tem o primo piatto, tem o segundo. Então, essa cultura de sentar à mesa, a família toda junta com os filhos, é sagrada, digamos. Aqui tem uma pergunta para ti, Georgia. Sim. Quanto tempo demorou para ficar pronto o permesso de soggiorno do teu marido? Então, demorou bastante porque foi durante a pandemia. Então, foi cerca de 4 meses. Tá dentro do normal. Nós tivemos um amigo que também fez agora há pouco e é por aí. É por aí. É, 4, 5 só que meses. a costura de Verona ela é bem rápida, porque eu conheço pessoas que fizeram um pouco antes da pandemia e demorou nem 2 meses. Então, acredito que o prazo aqui seja de 1 a 2 meses. A nossa demorou mesmo por conta da pandemia, Da pandemia. infelizmente. Olha só, tu tem 50% italiano e 50% brasileiro, certo? Veneto. Vêneto, então tá. Com qual dessas culturas tu te identifica mais? Eu me identifico mais com a italiana, mas eu acredito que seja pela razão da educação mesmo, né? Por Sim, ter, pelos primeiros anos que tu viveu. exato, escolas italianas, então, asilo italiano, acredito que seja por isso. Mas quando eu vou no Brasil, me sinto completamente brasileira. Que bom, né? Não, e tu fala super bem o português. Super bem. Perfeito. Eu aprendi a escrever português porque falar é muito fácil, né? A criança ouve e repete os sons. Mas eu aprendi a escrever graças a uma revistinha que existia na época, eu não sei se existe mais, que se chama Picolé. Não sei se vocês conhecem. Do Brasil, Não, não minha tia conheço. mandava todos os anos, minha tia mandava um monte de revistinha Picolé, que é palavra cruzada, caça-palavras, tudo em português. Foi assim que eu aprendi a escrever. Ah, que legal, que legal. Georgia, e se tu fosse fazer uma avaliação de tudo que tu passou na tua adolescência, né? Qual seria essa avaliação em termos do que tu viveu? Então, eu acredito que tenha sido muito importante para mim, para eu amadurecer também, porque aqui na Itália as crianças, adolescentes se desenvolvem muito mais devagar que no Brasil. Aqui uma coisa que um jovem faz com 16 anos no Brasil, ele faz com 12, 13 anos. Então, foi importante para eu amadurecer mesmo, crescer, me tornar adulta no Brasil. E, e também uma coisa importante que acho que muitos pais têm medo
É que não precisa se preocupar com a adaptação da criança, porque a criança, o adolescente, o jovem, ele vai sentir saudade dos amiguinhos, da escola nos primeiros 3 meses, depois ele vai esquecer. E a língua, o idioma também, para um jovem é muito mais fácil, é muito simples de aprender o idioma. Ele vai se adaptar na escola, com os novos amigos, com muita mais facilidade do que os adultos. Eu acho que essa é uma preocupação nossa de adulto, mais do que das crianças. Tu sabe que ontem eu participei de uma live e nós falávamos justamente isso, né? Porque o nosso filho ele veio com 13 para 14 anos para a Itália e também a gente morava no Rio de Janeiro, né? Nos últimos 6 anos antes de vir. Então a gente sentiu essa dificuldade na adaptação dele, porque ele largou muitas coisas que ele tinha no Rio, né? O surf, né? Os amigos e tal. As atividades para vir para cá, e é um país completamente diferente para o jovem, né? Sim. Eu acho que não tem muitas coisas direcionadas ao jovem. Então ele sentiu bastante. Então a gente sempre aconselha, se vierem, tenta vir com um filho que tenha menos idade. O quanto antes. O quanto antes, porque a adolescência acaba sendo muito, muito complicado pela questão da própria adolescência e por todas essas questões. E por todas essas questões que é inevitável o jovem passar, né? Sim. E que tu passou, tu enfrentou tudo isso, né? Hoje tu sabe como foi importante essa vivência para ti, mas na época, com certeza, tu não queria estar vivendo aquilo ali. Com certeza, se eu pudesse escolher, não teria vivido, né? Hoje eu entendo que foi importante, amadureci muito, conheci o meu marido, fiz faculdade no Brasil, mas um adolescente não pensa 5 anos à frente, né? Ele pensa no momento. O adolescente acha que tudo é para sempre, né? Meus amigos de hoje vão ser meus amigos da vida inteira, então ter esse distanciamento é muito complicado na adolescência. Já para uma criança, passaram-se 5 meses, 6 meses, a criança esquece. Verdade. Qual o teu conselho para aqueles pais que vão vir para a Itália, vamos dizer, ou que vão emigrar para algum outro país, que tu acha importante falar para esses pais, que se tu soubesse antes, tu falaria, vamos dizer, tu daria esse conselho antes de ir? Pais de filhos adolescentes? Adolescentes, exato. Olha, um conselho que tu daria, tá indo? Então, presta atenção nesse ponto. Eu diria tentar inserir o seu filho em algum grupo. Por exemplo, se for no caso de vir para a Itália, que tem grupo de tudo, tem grupo de esporte, de vôlei, natação, futebol, grupo de bicicleta, grupo de leitura. Então, é muito fácil fazer amizades nesses locais. Então, o jovem, ele não vai, talvez por conta própria, sair de casa, né? Vai estar naquele desânimo de, minha vida acabou, não tenho mais meus amigos de sempre, meus amigos da escola. Então, acho que isso é um dever do pai, buscar algum tipo de inserimento, né, para o jovem. Provavelmente quando tu estava no Brasil, o teu trabalho deve ter ajudado bastante, né? Nesses inserimentos, talvez. Sim. Isso, eu comecei a trabalhar logo depois que eu cheguei no Brasil, foi coisa de 5 ou 6 meses, então me ajudou bastante, tanto nas amizades, né, criar novos laços, quanto ocupar o tempo, porque dizia minha mãe, mente vazia, oficina do diabo. Isso. Então, ocupar o tempo, o importante é não deixar o jovem parado, né, sem fazer nada, que seja estudando ou que seja praticando um esporte. É importante que não fique em casa à toa. Tem uma pergunta aqui para ti do João Centurião. Sim. Tu teve uma adaptação rápida no Brasil? Sim. Sim, pelos motivos que nós conversamos antes também, né? Eu não tive a dificuldade com o idioma, então essa foi uma barreira que, graças a Deus, eu não tive. Eu comecei a trabalhar logo que eu cheguei no Brasil e também conheci a pessoa que é meu esposo atualmente, né? Então, no início era um grande amigo, então é a questão da amizade mesmo. Você ter logo quando chega em outro país, você ter alguém com quem
com quem falar suas confidências, né? Sim, Conversar mesmo é importante. Essas amizades, tu viu? Dá casamento as amizades. Aqui tem uma outra pessoa dizendo, vamos nos mudar com um filho adolescente. Então, a Georgia já deu uma ótima dica, que é inserir, Isso, né, o inserir em algum adolescente. grupo. Exato. Eu acho que isso é As muito próprias importante. escolas aqui na Itália, não sei se essa pessoa está se mudando para a Itália, mas as próprias escolas fornecem, na parte da tarde, aula de música é muito bacana. Isso para todas as idades, tá? Aula de música, tem pallavolo, ó, tem vôlei, basquete, tem de tudo, futebol. Então, as próprias escolas, talvez onde você vai matricular o seu filho, tenha esse tipo de atividade, basta se informar na escola. Que bacana. Georgia, nosso tempo está chegando no final. Uma Eu pena. te agradeço imensamente por ter dividido conosco as tuas vivências, a tua experiência. Georgia, um beijo grande. Um bato. Tchau, até breve. Até a próxima. Tchau. Até breve. Tchau, Jorge. Tchau.